Tem que parar. Alô, Léo Gomide. Ontem a vitória magra por 1-0, jogo difícil, cascudo. Eu avisei ontem. Quem ouviu ontem, quem viu os donos da bola, não se surpreendeu. Porque eu contei, eu sou oráculo, eu contei ontem tudo o que aconteceria, as dificuldades que seria um jogo cascudo mesmo com o time reservas. E foi difícil. Eles correram muito. Eles fizeram um jogo intenso, mas prevaleceu mais uma vez a frieza. Prevaleceu mais uma vez o aspecto técnico, que funcionou bem, o aspecto tático, mais uma vez, de um time seguro e bem montado. E o Atlético venceu mais uma, Gomides. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa aí nos acompanhando. Uma ótima quarta-feira, né? Não errar o dia da semana, como destacou o CJ. Um bom jogo, Everton. Um bom jogo. Apesar da equipe reserva, né, do Atlético Paranaense, com algumas figuras que até jogam com uma certa regularidade, né? A gente até trocava uma ideia ali no intervalo da partida, né? Alguns atletas como o Kelvin, como o próprio Christian, né? O Pedro Rocha, eles não são jogadores que esperam tanto tempo por uma oportunidade, né? Talvez dos atletas que estiveram em campo, o Luiz Fernando, que jogou ali no meio-campo, ao lado do Jader e do Christian. É um jogador que é talvez a terceira, quarta opção para a função ali no Atlético Paranaense, atualmente, né? Mas os outros jogadores, eles têm uma minutagem boa aí dentro do Campeonato Brasileiro. E até por isso fizeram um jogo que eu acredito que dá para dizer que foi uma partida até certo ponto parelha, né? Porque o Atlético, o Galo, ele não tem como uma das características nesta campanha do Campeonato Brasileiro em ser um time que, como acontecia no ano passado, né, que independente do adversário que enfrentasse, não abria mão da questão de ser um time com mais posse de bola, de ocupar o campo do adversário o tempo todo, né? O time do Atlético esse ano é um time um pouco mais maleável, né? E aí a gente até debatia aqui ontem, né, Everton? Como que será que vai ser a distribuição da posse de bola? Será que o Atlético Paranaense vai forçar o Galo a ter a bola mais tempo para jogar apenas em contra-ataque, né? E não foi isso que vimos, né? Houve ali uma pequena diferença na questão da porcentagem, mas o Atlético Paranaense buscou em muitos momentos do jogo, né? Especialmente ali na fase final, quando o Cuca fez as substituições, normal pela maratona de jogos aí, já final de temporada. O Atlético Paranaense conseguiu dar uma empurradinha para trás, né? O Atlético se defendendo um pouco mais dentro do próprio campo, mas alçando muita bola na área, né? Não conseguindo entrar na área com passes curtos. Teve só aquele cabeceio do Rômulo que passou até certo ponto longe da meta do Everson. Mas foi um jogo interessante, né? Até comentei lá no Arena 98 que pelo Atlético tem uma diferença de pontos que eu acredito ser impossível alguém tirar na tabela de classificação. Ô, louco! Everton, eu acho hoje que já... Como que é o ditado? A vaca já deitou. Eu ia falar outro que é mais feio, ainda bem que vocês falaram esse. Eu acho que é muito improvável, porque o time não dá indícios nenhum de que vai ter uma queda abrupta assim, de desempenho, né? Desfocar ali por algum problema que venha a acontecer, eu acho que é algo que também vem favorecendo bastante. É claro que existem problemas pontuais, né? Mas a questão de não perder atletas por longo período, por questão física, né? Muscular, uma lesão muscular que tira um jogador aí 5 partidas, não é o caso, né? E mesmo quando acontece, o Atlético tem um elenco que faz com que quem entre consiga manter o desempenho do time, né? A gente pode recordar aqui que ontem o Arana não jogou, né, por uma questão de suspensão, mas o Alonso não esteve presente, o Savarino não esteve presente, o Vargas não esteve presente, que são atletas aí que cada um, em um determinado período ali do Brasileirão, eu digo mais o Savarino e o Vargas, eles alternaram ali um certo grau de protagonismo no time, né? O Vargas decidiu jogos, o Savarino decidiu jogos. Então, eu acho que tem favorecido também, né? Não perder atletas, a não ser praticamente por convocação. Então, eu comecei a imaginar muito
qual seria o cenário do final da final da Copa do Brasil, do que propriamente se apegar à questão do quanto o resultado de ontem seria importante para o todo do campeonato. Acho que mesmo se o Atlético tivesse empatado, não mudaria nada no destino final da competição. Acho que foi um bom jogo também para os dois times se observarem pensando a final da Copa do Brasil, quando aí o Atlético Paranaense vai ter um time titular, né? E talvez, a gente pode falar aqui no decorrer do programa, eu acho que existem alguns pontos ali que o Atlético Paranaense pode levar perigo e que o Atlético precisa se precaver um pouco mais. Então nós vamos falar muito sobre isso. E aí, obviamente, que viu o Cuca, se precisar de uma orientação do Léo Gomide aí, não se acanhe não, pode fazer contato que a gente te ajuda aí, embora você não esteja precisando. Olha aqui, deixa eu falar do colchão orientado.